Olá, hoje vamos falar sobre episódios críticos de poluição do ar. Para falar desse assunto, nós temos aqui a presença do doutorando em poluição atmosférica Israel Soares e nós vamos mostrar um pouco alguns quadros que aconteceram no mundo, a começar por 1952, o grande episódio do smog de Londres, que vitimou diretamente 4.000 pessoas. Vejam essas imagens. A Movietone cameraman drove through fog-shrouded London to report on the traffic chaos. It's a menace, this choking, eye-watering smog. Traffic in London was completely at a standstill on many occasions. In fact, the fog was the worst on record for many a year. It's been cold as well as foggy, you may have noticed. Emergency flares guide traffic through city streets plunged in gloom. Britain was back in the dark ages. Thousands of square miles were blanketed day after day. London was completely boxed in by a vast belt of fog, the worst for years. Breathing this for several hours in a traffic jam can't be healthy for anybody. We burn more coal per head in open grates than... Yes, what goes up must come down. Unfortunately, this comes down on our lungs and on our curtains. Special filtering bunny masks are the latest weapons devised to combat smog, which last winter killed 4,000 Londoners in a single week. Dogs as well can be protected against the deadly fumes, which throw a heavy pall across Britain's big cities every year. Ordinary fog does little harm, but smog, a mixture of smoke and fog, has become one of the greatest mass murderers of modern times. Over 200 million tons of coal are consumed in this country every year. For this patient, if it weren't for the smoke-laden fog outside, he'd be on his feet at this moment. As it is, in a week, he'll be dead. A thoroughly bad start to the year. Perhaps it means a good summer to follow. Perhaps. Meanwhile, the beastly stuff gets right into you. Can't see. Can't breathe. Bem, como vocês viram, as imagens mostram a cidade com uma neblina densa e outras situações de episódios que aconteceram de poluição do ar no mundo. Os episódios críticos de poluição do ar, na verdade, eles já são antigos, né? As pessoas começaram a se dar conta da poluição do ar e seus efeitos já antes de Cristo, né? Então tinha um filósofo grego chamado Teófrastos, ele já apontava que existiam substâncias fósseis que queimavam e produziam um cheiro desagradável, e na verdade uma fumaça negra. O poeta Horácio em Roma também já falava de como os templos romanos estavam enegrecidos pela poeira que caía nesses templos. Então já passaram a associar já alguns efeitos da poluição do ar. Mas o boom desses episódios passou a surgir após a Revolução Industrial, né, que se iniciou no século XVIII. As indústrias passaram a se proliferar nos centros urbanos, e naquela época o principal combustível utilizado era o carvão vegetal. Então as indústrias queimavam o carvão vegetal para a produção de ferro, de aço, para, enfim, tecidos e outras atividades que eram desenvolvidas. E a cidade de Londres, por ter sido o início dessa revolução industrial na Inglaterra, ter dado esse boom, foi aonde a gente passou a ver episódios críticos. O que são esses episódios críticos? Na verdade, são situações de curto período em que as condições meteorológicas ficam adversas à dispersão de poluente. Então você imagina naquela época uma região com muitas indústrias, nenhum controle ambiental das emissões atmosféricas e dias que aconteciam inversões térmicas, ou seja, os poluentes ficavam aprisionados em uma camada próxima à superfície. Então você tinha o efeito chamado de smog, que nada mais é que smoke, né, fumaça, mais fog e neblina, uma neblina de fumaça que assolava a cidade de Londres. Você vê que foi em dezembro, 2 de dezembro de 12, né, de dezembro de 1952, o início do inverno mesmo, mais rigoroso, e que houve um período de muito frio, então a calefação, as queimas também em casa, somadas das indústrias, né,
do carvão mineral, né, que é um combustível fóssil utilizado para produção de energia na Europa, que hoje praticamente ele está sendo, foi quase que totalmente substituído, né, esse carvão mineral. Atualmente, né, a tendência mundial é adotar fontes renováveis, né, de produção de energia. Então, os Estados Unidos está caminhando para isso, a Europa está caminhando para isso, mas ainda existem, né, plantas antigas que ainda queimam carvão. Sim. E esses episódios ainda acontecem em algumas regiões do mundo, né? Sim. A China, por exemplo, é a que mais aumentou o consumo de carvão mineral e outros combustíveis fósseis nos últimos anos. E a gente sabe que existem cidades com problemas sérios, porque a gente não tem muito acesso aos relatos e dados estatísticos de saúde da China, mas sabe-se que muitos casos de internações e muita situação de ameaça à saúde acontece em muitas cidades. Sim, a China hoje eu acredito que é o país que tem mais problemas com poluição do ar, né? Principalmente o material particulado e o dióxido de enxofre. Eu acompanho muitas notícias dessa área, então constantemente eu vejo dias em que realmente ocorrem esses episódios críticos de poluição. A concentração desses poluentes vai lá em cima, excede completamente todos os níveis mundiais, aí, até os mais permissivos de concentração desses poluentes, e as pessoas são advertidas a ficar em casa, as crianças não devem ir à escola, não se deve praticar atividade física nas ruas, enfim. A vida da população acaba se alterando em função disso. As pessoas devem sair de máscara na rua. Você imagina o incômodo, né? Você tem uma máscara no seu rosto para poder caminhar na rua, a visibilidade fica prejudicada. Enfim. Agora, as 4.000 mortes que aconteceram diretamente, né, ligadas ao caso, isso foi principalmente acometeu pessoas que já tinham uma propensão, né, que tinham bronquite, que tinham algum tipo de sensibilidade respiratória maior, alergias, né? Sim. Que foram vitimadas nesse processo. Os dados apontam que a maior parte dos afetados tinha mais de 45 anos, independentemente do sexo, e 80% dessa parcela era de pessoas que já tinham um histórico de problema cardiorrespiratório. Então, realmente, a gente faz essa reflexão, mas quando a gente acompanha, essas pessoas continuam sendo afetadas em todos os episódios que aconteceram no mundo e que vem ocorrendo. Inclusive velhos, mais velhos, né? Sim, crianças e idosos, né? Idosos são os principais vítimas. E pessoas que já têm problema já familiar, já tem algum histórico na família ou que já tenham passado por esse tipo de problema. Então você acaba agravando um problema já existente, né? Você tem outros exemplos de episódios que aconteceram mundo afora? Sim, eu fiz uma pesquisa para trazer essa informação para vocês e realmente ocorreram vários episódios em cidades diferentes do mundo. Então, primeiro a gente comentou Londres, que foi muito afetado no século XVIII e XIX, com o episódio 52, que foi o pior. Tivemos em Poza Rica, no México, um episódio de 1950 com 20 mortes. Nova York, 53, 56 e 63, cada episódio com cerca de 200 mortes. Donora, na Pensilvânia, um episódio com 32 mortes e 320 ficaram afetados com problemas respiratórios, tiveram agravamentos de alguns processos inflamatórios. E no Vale do Rio Meusa, na Bélgica, um episódio que resultou em 48 mortes em 1948. Sim. Então são episódios que são recentes, né, até se a gente for pensar, e que teve um grande número de mortes, né, nesses locais. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já ainda falando sobre os episódios de poluição do ar no mundo.